Primeiro exercício, FGV. Você sabe o que significa FGV? Fundação Getúlio Vargas. Isso, Fundação Getúlio Vargas. E quando coloca modelo Enem aí, são as competências que são exigidas no Enem. Então, aqui está falando a indústria de alimentos utiliza vários tipos de agentes flavorizantes para dar sabor e aroma a balas e gomas de mascar. Entre os mais empregados estão os sabores de canela e de anis. Então, nós temos aqui dois compostos, duas substâncias químicas. E aí nós temos a pergunta. O que é essa pergunta? Quais são os grupos funcionais? Eu quero saber os grupos funcionais. Opa, cadê? Ctrl Z. Saco. Grupos funcionais. Sacola, peraí. Os grupos funcionais das moléculas 1 e 2, e o tipo de isomeria apenas na molécula 2. Então, é isso que o exercício quer saber. Ele quer saber que tipo de isomeria tem no composto de número 2 e quais são os grupos funcionais das duas moléculas. Então, é muito importante que você saiba o que é grupo funcional, né? Se eu não souber, é por isso que eu falei lá no início da aula de isomeria. Tenha em mãos uma colinha com as funções orgânicas. Porque, olha só, num exercício de isomeria, metade do exercício era para identificar a função. Então, olha como que é importante, hein? Nunca se esqueça disso. Então, olha lá. Aqui eu tenho uma função orgânica. Alguém sabe me falar aí, ó, que função orgânica que é essa? Isso mesmo. Um aldeído. Ok? Aldeído é quando eu tenho uma carbonila C-O ligada a H. Ok? C-O ligada a H é aldeído. Então, aqui eu tenho uma função orgânica chamada de aldeído. Tudo bem? Na segunda molécula nós temos um heteroátomo, um átomo de oxigênio entre dois carbonos. Quando o átomo de oxigênio está no meio de dois carbonos, eu tenho um éter. Então, eu tenho na primeira molécula um aldeído e na segunda molécula um éter. Ok? As duas funções são essas. Logo de cara, vocês concordam comigo que eu já posso anular aqui, ó? Posso tirar a letra A, não é a letra A. Não pode ser a letra B, a letra C, porque fala de cetona e éster. Na letra B, que fala de cetona, éter. O éter até que está certo, mas a cetona não. Sobrou o aldeído, éter, que tem na letra D, e aldeído e éter, que tem na letra E também. Porém, além disso, ele quer o tipo de isomeria nesse segundo composto. Então, vamos pegar esse segundo composto aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer. Vou recortar ele aqui e para tentar mostrar para vocês um negócio aqui muito legal. Um negócio muito radical. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V ali. Vou colocar aqui, ó. Olha lá. Então, ó, a dupla ligação critério, né? Um critério para que eu tenha a isomeria cis ou trans. Eu tenho que ter... Tá travada a minha tela. De mais alguém está travada a tela aí? Bom, acho que agora está normal, né? Critério para que eu tenha isomeria cis e trans. Tem que ter ligação dupla. Se não tiver ligação dupla, eu não posso ter essa isomeria. Ok? Então, a primeira parte é essa. Segundo critério, eu tenho que ter ligantes diferentes. O que é um ligante diferente? Olha lá, imagina aqui, eu tenho carbono fazendo uma ligação dupla para outro carbono. Aqui em cima eu tenho que ter um radical e aqui embaixo eu tenho que ter um outro radical chamado de R'. E o R' tem que ser diferente do R. Tudo bem? Os dois lados precisam ser diferentes. Se forem iguais, já era. Não tem. Não tem isso. Ok? No outro átomo de carbono, eu tenho um radical e aqui eu tenho um R também chamado de R'. Ok? Então, no mesmo átomo de carbono, eu tenho que ter dois radicais diferentes.
Se esses radicais estão todos para cima, eu posso ter isomeria cis. Se estão todos para baixo, também isomeria cis. Agora, se eu tenho um para um lado e um para cima e o outro para baixo, isomeria trans. Vamos ver isso aqui nesse exercício. Olha lá, ligação dupla aqui. Olha a ligação dupla aqui. Aqui, ó. Uma, duas ligações. Então, aqui eu tenho uma ligação dupla. Tudo bem? Será que são isômeros? Olha só, esse átomo de carbono que está aqui, ó, eu não representei ele, mas existe um átomo de carbono aqui. Está ligado a um átomo de carbono aqui em cima, e ele precisa de mais uma ligação, então aqui tem um átomo de hidrogênio. O mesmo acontece para esse outro átomo de carbono. Ele faz uma, duas, três ligações. Então aqui eu tenho um outro átomo de hidrogênio, ok? Se eu pegar um marca-texto aqui, ó, e uma corzinha mais bonitinha, um amarelinho, por exemplo, vou destacar aqui, ó. Olha lá, dupla ligação e os radicais. Um radical está distante do outro, um está para cima e o outro está para baixo. Então aqui eu tenho a isomeria chamada de isomeria trans, ok? Então aqui o isômero é um isômero trans, que é exatamente essa parte aqui da molécula, ó. O isômero trans. Poderia ser um isômero cis? Poderia. Poderia ser um isômero cis se, ao invés de estar aqui em cima, ó, vamos dar um Ctrl V aqui nessa molécula de novo, vamos dar um giro, uma giradinha, e vamos dar uma diminuidinha. Diminuir ela, deixar bem pequenininha e colocar aqui no cantinho, ó. O que seria, então, um isômero cis? Seria dessa forma. Eu vou apagar essa ligação aqui, e agora eu vou colocar uma ligação para baixo. Olha lá, que legal. Ao invés de estar para cima, eu vou ligar ele para baixo. Vai estar desse jeito aqui, ó. Bem, aqui eu tenho o isômero chamado de isômero cis. E aqui eu tenho o isômero... Olha como que é fácil. É muito fácil. Tem que ter ligação dupla e eu preciso analisar os ligantes que estão ligados a esse átomo de carbono. Se formar a letra C, né? Lembra do macetinho da aula de ontem? Se formou a letra C, isômero cis. Se não formou a letra C, o isômero é trans. Tudo bem? Então aqui nós temos como alternativa correta, olha lá. Aqui eu apaguei, não, tinha uma, acho que se não me engano estava óptica aqui, ó, aldeído, éter e óptica. Aqui na letra D nós temos aldeído, éter, isomeria cis-trans. A letra D é a alternativa correta. A Sabrina está falando ali, ó, só muda a posição? Exatamente. Uma está para cima e a outra está para baixo. Dependendo do jeito que você representa essa molécula, Sabrina, você vai ter uma isomeria. Se elas estão tá tudo para cima da ligação dupla, como se fosse um chifre ali, né? Se fosse um chifre, você tem a isomeria cis. Agora, se está uma para cima e outra para baixo, aí você tem a isomeria trans. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Já no próximo exercício a gente tem um caso um pouco diferente. Deixa eu colocar aqui para vocês o próximo exercício, que é esse aqui. Olha lá. Eu só preciso que vocês façam uma correção aqui nesse exercício, que é o seguinte. Aqui nós temos CH3. Aqui não é CH3, aqui é só hidrogênio. Tá? Na hora de fazer esse exercício aqui eu coloquei errado, é só hidrogênio. O exercício 2 ele fala: a seguir são apresentados alguns pares de estruturas. E aí ele pergunta, quais desses pares são isômeros? Vamos ver quais são os isômeros então. Como que eu faço para ver quais são os isômeros? Basta você representar a fórmula molecular de cada um deles. Então, ó, no primeiro caso, primeiro par de moléculas, CH3 é um H3C, CH2OH. Eu estou falando desse caso aqui, pessoal, ó, do primeiro par de moléculas que está aqui, ok? Estou falando disso. Os perdidinhos aí, os caras, tem um pessoal que está na Disney aí, não sabe nem o que eu estou falando. Ó, eu vou fazer a fórmula molecular de todos eles, de todos os compostos. Nesse primeiro caso, eu tenho 2 átomos de carbono. C2, H, hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? 3, com mais 2, 5, com mais 1, 6. C2H6. E tem o átomo de oxigênio. Então, olha lá a fórmula molecular disso aqui. C2H6O.
Pode falar, Isabela. Eu tinha caído. Tá, sem problema. Tranquilo. Estamos no exercício 2, tá? O exercício 2 é para fazer o tipo, para falar que tipo de isomeria, quais são os isômeros, na verdade, desses compostos aqui. A segunda molécula tem uma fórmula molecular C2 também, né? Então é um C2, H 3 com mais 2, 5 e mais 1, 6, C2H6. Ó, então possui a mesma fórmula molecular. Agora, será que são isômeros? Será que são isômeros? Não. Por que eles não são isômeros? Alguém poderia, de repente, falar para mim por que não pode ser isômero esses dois compostos? Esse e esse aqui? O primeiro e o segundo? A Melody perguntando para a Isabela se ela se machucou. Nossa, que piadinha, hein? Piadinha engraçada, né? Vamos lá. Eles não são isômeros porque eles são os mesmos compostos. Olha o nome desse camarada aqui, desse composto. É o etanol. E aqui, o outro composto também é etanol. Então, gente, não tem como o etanol ser um isômero do etanol. O etanol só pode ser um isômero de um outro composto, por exemplo, sei lá, o metoximetano, bom? Mas eu tenho que ter funções diferentes. Aqui não, aqui os dois são álcoois, os dois possuem a nomenclatura de etanol. Então não tem isomeria entre etanol e etanol. A primeira afirmação, o primeiro par de moléculas você pode anular. Não tem essa. Segundo par de moléculas, olha lá, eu tenho o etanol também, que eu não vou fazer novamente a fórmula molecular, nós já fizemos ela, C2H6O, ok? E a outra molécula, olha lá, o metoximetano, C2H3 com 3, 6, C2H6O. Então, eles possuem a mesma fórmula molecular e possuem também funções diferentes. Então, são isômeros de função. Ok? Porque possuem a mesma fórmula molecular e funções orgânicas diferentes. Ok? Terceiro par de moléculas. Vamos lá. Esse é legal, hein? Esse é muito bacana. CH3, CH2, CH3. Então, eu tenho 3 átomos de carbono, C3. H, quantos átomos de hidrogênio? 3 com mais 3, 6 e 2, 8. Então, a molécula é C3H8. Nessa outra molécula aqui nós temos C, 1, 2, 3 também. Então, eu tenho C3 e o hidrogênio. Ficou feio esse H aqui. Hidrogênio, vamos ver quantos hidrogênios. 2 com mais 1, 3. 3 com 3, 6. C3H6. Então, não possuem a mesma fórmula molecular. Não são isômeros. Pode pegar esse terceiro aqui, ó, cancelar ele. Então, até agora, só o segundo é que é isômero. O resto não é. Vamos ver o quarto item. Vamos pegar aqui um marca-texto para fazer esse quarto item aqui. Ok? Vamos lá. Por que eu peguei um marca-texto? Porque tenho aqui a evidência, né? Eu tenho fortes indícios de que pode ter isomeria cis e trans. Como? Porque eu tenho uma ligação dupla. Se eu tenho a ligação dupla, pode ser que eu tenha isômero cis e trans. Olha lá o radical. Esse radical de cima é diferente do radical de baixo. É diferente da ligação aqui abaixo. Do mesmo jeito acontece lá no outro carbono. Então aqui tem isomeria cis e trans. Mas vamos ver, olha lá. Carbono, dupla ligação e carbono. Que letra que formou aqui? Formou uma letra C. Então que tipo de isomeria a gente tem? Isomeria cis. Ok? Esse composto é um composto cis. Já esse composto aqui, olha lá o radical, ligação dupla e está distante, ó, vai, só está lá em cima, desce, 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 desce mais um pouco. Então aqui eu tenho um radical para cima e um outro radical para baixo. A isomeria aqui nesse caso é isomeria trans. Vamos pegar aqui uma corzinha mais fácil de vocês verem. Aqui eu tenho isomeria cis e aqui eu tenho isomeria trans. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui tá certo. Quarto e o segundo por enquanto.
No quinto par de moléculas, o que nós temos? Olha lá, esse carbono aqui, ó, da ligação dupla. Por que eu não posso ter isomeria cis e trans aqui nesse composto? Porque eu tenho dois ligantes iguais. Olha lá, hidrogênio para baixo, hidrogênio para cima. Então, não funciona. Desse jeito não dá, certo? Eu tenho que ter a mesma ligação, o mesmo radical, né? Então, aqui já vou até esquecer essa alternativa aqui, porque não tem lógica, não tem condições. Última, sexto par de moléculas aqui. Olha lá, eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono, então aqui eu estou no sexto, tá? C3, H, quantos hidrogênios nós temos? 3, com mais 3, 6. C3H6 e o oxigênio O2. Tudo bem? Então, essa é a fórmula molecular. O segundo composto tem 3 carbonos também, então é o C3H. 1, 2, 3, com mais 3, 6. C3H6O2. Então, possuem a mesma fórmula molecular. Possuem a mesma fórmula molecular, mas as moléculas elas são diferentes. Olha lá, do lado da carbonila tem um carbono. Do lado do éter, né, do heteroátomo, tem um carbono também. Do lado de esquerdo dessa carbonila não tem mais carbono. E do lado direito do éter, do heteroátomo, tem 2 átomos de carbono. Então, as moléculas possuem essas estruturas diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. Então, o sexto item também é um isômero. A resposta correta para essa questão é a alternativa que indica o segundo par de moléculas, o quarto par de moléculas e o sexto par de moléculas. A alternativa correta é a letra A. A de amor. Tudo bem? Olha lá, chegamos na resposta correta. Então, os exercícios de isomeria pedem para você falar das funções orgânicas, pedem para vocês identificarem a ligação dupla, a quantidade de radicais diferentes, a posição de alguma coisa. Então, é extremamente relevante a ideia de você ter uma colinha com as funções orgânicas nesse primeiro momento, saber definir quais são essas funções orgânicas, saber representar num modelo, né, na fórmula molecular esses compostos, porque senão você não consegue nem começar a resolver essa isomeria.